Meus caros, em relacionamentos, existem muitas expectativas que os homens têm perante as mulheres e as mulheres têm perante os homens, certo? E por mais que hoje em dia nós tenhamos aí questões que você pode, enfim, diminuir as diferenças, né, e fazer com que as diferenças que até mesmo às vezes eram até negativas, principalmente para as mulheres, dá para a gente diminuir a questão do mercado de trabalho, a questão de quanto ganha, a questão de ocupação, né, de liberdade para poder atuar, fazer o que quiser na vida. Essas coisas elas podem acontecer. Porém, tem certas expectativas que elas são eternamente, como é que eu posso dizer assim, clássicas e são expectativas que naturalmente, não é eternamente, naturalmente nós vamos ter. Principalmente no relacionamento afetivo. Antes, deixa eu só ajeitar isso aqui que tá torto. Aí, voltou. Principalmente no relacionamento afetivo, tá? E isso nos leva ao título desse vídeo, ou ao tema desse vídeo, eu não sei, nunca sei se o título vai ser igual ao tema, que é o quê? Um homem não pode ser inofensivo. Um homem nunca pode ser inofensivo, tá? Antes de qualquer coisa, antes de eu começar esse tema de verdade, por favor, tá? Siga o meu canal aqui, dê like nesse vídeo e fique você sabendo, principalmente você profissional, meu caro colega psicólogo, terapeuta, psiquiatra, estudante de psicologia, querendo mudar de carreira para carreira terapêutica, eu estou fazendo agora uma série chamada Terapia do Bom Senso, ela é exclusiva no grupo de WhatsApp que está aqui embaixo, tá bom? São 12 episódios, eu já passei do 8º episódio, então tá quase encaminhando para o final. Então nessa série eu falo sobre a minha visão de psicologia, qual a postura do terapeuta, qual é o método que você pode usar em consultório, quais são os objetivos da terapia e também essa série está sendo criada porque eu vou abrir a segunda turma da formação em terapia do bom senso. Então se você se interessa por esse tema, você acha interessante ou você trabalha assim como eu com atendimento pessoal, clica aqui embaixo, tá bom? O grupo é gratuito, a série é gratuita e exclusiva, então não perde, entra que você consegue assistir todos os episódios até aqui. Beleza? Então vamos lá. Quando nós pensamos então nessa questão da expectativa que nós temos e sobre essa questão do homem ser inofensivo, a primeira coisa que nós temos que pensar é o que a gente espera de um homem e o que a gente espera de uma mulher. Especificamente falando do homem, quando você espera que um homem chegue num ambiente, a gente já espera que tenha uma mudança nesse ambiente, certo? O que eu quero dizer com mudança de ambiente? É que o homem tem uma presença. Que isso mais pra frente, para as interessadas afetivamente, é o quê? É um sinônimo de que se o homem tem uma presença, possivelmente ele tem uma pegada, não é mesmo? Mas o que acontece é que um homem, quando nós vemos um homem, nós encontramos um homem, nós esperamos sim algumas características físicas dele. E a primeira característica física que nós esperamos de um homem é que ele tenha um certo tipo de postura, ele não precisa ser necessariamente forte, musculoso, né? Mas que ele tenha um certo tipo de postura sólida. Então, a última coisa que nós queremos é um homem frouxo. O que é o homem frouxo? Quando eu falo homem frouxo, o que você imagina? Com certeza você imagina um homem mole, né? Então, fisicamente mole. Né? Então, às vezes você vai encontrar com pessoas, ou enfim, eu que atendo várias pessoas também, às vezes você, fulano de tal marcou, eu vou atender, enfim, e você percebe que aquela presença masculina, aquela solidez masculina que você espera, não tem. Não tem. Então o cara tá meio mole, tá meio frouxo, às vezes tem a ver com sedentarismo, às vezes tem a ver mesmo, que eu vou conversar aqui sobre essa presença mesmo do homem, né? Essa maturidade emocional, esse tipo de coisa. Mas dentro de um consultório terapêutico, ok, né? Se a pessoa estiver extremamente saudável em todos os pontos, não tem por que ela aparecer na terapia. Mas na vida afetiva amorosa, você não quer isso, né, minha querida mulher? Não é mesmo? Então a primeira coisa que a gente espera é que o homem tenha uma característica de solidez. Óbvio que isso vai se expressar na parte física dele. A gente sente mais confiança em quem? Num sujeito sedentário, que quando abaixa mostra o cofrinho, entende? Sabe? Um sujeito que está sempre preguiçoso, ou a gente sente mais confiança num cara que está forte, que você percebe que tem um corpo atlético, que você percebe que se preocupa com isso e que parece o quê? Que está à disposição para poder fazer qualquer coisa, desde mudar um móvel de lugar, desde viajar, até mesmo ter algumas interações sexuais, não é mesmo? Então é claro que entre esses dois homens, né, o mais sedentário, coisa e tal, e o outro, é claro que a gente vai ter uma preferência por esse outro. Inclusive, quando, não sei se você já foi, às vezes a gente vai em alguns lugares e tem alguns seguranças. Tem segurança que é forte, tem segurança que é simplesmente grande. E você fala, qual dos dois seguranças? Né? Esses dias eu estava vendo stand-up comedy
E o cara pergunta assim pro outro, você teria medo de um bandido que fosse grande, né? Um sujeito que estava obeso, você teria medo de um bandido desse? E o outro fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Não, a gente tem mais medo de um cara que seja forte. A gente tem mais medo de um cara que seja magro. A gente tem mais medo de um sujeito que possa ser rápido. Porque a gente sabe que um sujeito que está obeso, está fora de forma, a chance dele correr na velocidade necessária para fazer um furto já não é o suficiente. Então esse tipo de coisa a gente tem que pensar. Existe essa expectativa, existe. Ah, Jota, mas eu conheço muitos homens que são fortes, né? Você ergue a mão em Jota, seguinte, conheço muitos homens que são fortes, mas são frouxos, e muitos homens que são sedentários, tá lá com sua barriga de chope e são homens pra porra. Maravilha, eu entendo, eu só estou falando da parte física, tá? O que acontece é que, além então dessa parte física, tá? De que a gente espera que o homem tenha esse padrão, nós esperamos também que o homem tenha um certo tipo de disposição. Disposição do quê? Disposição de defender, disposição de se colocar em risco caso seja necessário, disposição de resolver problemas rápido. É por isso que às vezes um sujeito mais sedentário não é o tipo de cara que você vai confiar. Por quê? Porque nós esperamos que no momento em que o pau tora, o homem se prontifique a fazer alguma coisa. Então vai fazer um ano agora, né? É bem na época do meu aniversário, né? Eu fiz aniversário agora, né? Você está vendo esse vídeo aqui na quarta, eu fiz aniversário segunda-feira, agora é dia 5 de maio. Vai fazer mais ou menos aí um ano das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então o que acontece é o quê? O que você espera de um homem? Que ele se coloque em risco para salvar mulheres, crianças e idosos. Então a gente espera essa disposição. E você pode acreditar em várias teorias, você pode pensar em várias coisas, você pode achar que isso é socialmente. Ah, socialmente é assim. Então, meu amigo, se você acha que isso é só socialmente, em que em outro mundo as mulheres faziam isso pelos homens, o que interessa é que nós estamos hoje, agora em 2025, nessa sociedade. Então tem muita gente que usa esse argumento. Ah, mas isso é uma construção social, eu sei, mas é essa sociedade que nós estamos vivendo agora. Entende? Essa sociedade em que eu, psicólogo, tenho que gravar vídeo no YouTube. Essa sociedade, entendeu? Se você quer ser terapeuta, que é até uma coisa que eu falo na série, você quer ser terapeuta, você tem que fazer conteúdo no Instagram, você tem que ser meio designer, entende? Você tem que saber meio de copy. É essa sociedade que nós vivemos, então vamos trabalhar com essa sociedade. Se nos Incas e os Maias, sociedades matriarcais, tudo mais. Até mesmo em sociedades matriarcais, quem defendia a sociedade eram os homens. Quem mandava podia ser as mulheres, mas quem defendia os homens. Então a gente espera isso numa sociedade patriarcal, matriarcal. Tá? Então pode existir esse tipo de coisa. Mas vamos lá, voltando à questão. A gente espera o quê? Uma disposição do homem a se sacrificar. A gente espera que o homem vá fazer isso por mulheres e crianças. Tanto que eu já vi várias situações em que pacientes ou então conhecidas minhas se frustram com o homem porque na hora em que acontece alguma coisa ele não vai lá e não faz... ouvi um barulho no portão da casa. O homem não quer ir lá fora. O homem não quer ver o que quer. Ou seja, isso não dá certo. Eu lembro quando eu morava em outro condomínio, que tinha mais animais silvestres, enfim, né? Toda vez que eu ouvi um barulho, né? O pé de prédio de Curitiba vai pro mato, né? Numa casa, no último condomínio que tinha aqui da cidade. Agora eu tô no Mato Gourmet agora. O que aconteceu era o quê? Eu ouvi um barulho, comecei a descobrir que o quê? Eu pegava a lanterna e ia atrás do bicho para saber qual barulho que é, porque eu preciso saber que bicho que é. Mas é melhor eu saber que bicho que é para eu poder me defender com mais capacidade do que eu não descobrir. E é isso, obviamente, que minha esposa queria. Eu ouvi um barulho lá fora, vai lá ver o que é. Claro que com o tempo a gente foi vendo que ou era gambá, ou era gato, ou era... Lá também tinha raposa, ou às vezes era lagarto. Mas tudo bem, eu precisava saber o que é. Uma vez era um gato com um passarinho na boca. Eu tenho que saber. Esses dias eu vi um barulho aqui na Casa Nova. Eu fui ver um urubu que sentou na lareira, na ponta lá da ponta da churrasqueira da lareira, né? Enfim. Então o que acontece é o quê? Eu sou chamado a fazer isso. Então o homem é chamado a ter essa disposição, entende? E para ter essa disposição, veja, ele precisa ser o quê? Um pouco agressivo. Ele precisa usar o quê? A força dele. Para sustentar a mulher, para segurar, né, a mulher com a criança, para conseguir ter força para arrombar uma porta, um carro que cai numa água, ele quebrar o vidro, arrancar lá mesmo que ele se arranhe com o vidro, ou algo pegando fogo, ele tenha força física para entrar e segurar e puxar a mulher caso seja necessário, se alguém seja preso. Então a gente exige isso do homem. Isso não é ruim, isso é bom para o homem.
tá? Então, se de um lado, fisicamente, a gente espera que o homem tenha esta força, que até mesmo um sinal, às vezes até mesmo de, né, como eu disse, um segurança, você quer que ele seja agressivo com você? Não, mas com quem precisa. Ele precisa conter alguém? Então ele tem que ser agressivo com essa pessoa. Ele tem que ter essa força. Também na postura a gente espera isso. Interiormente, o que a gente espera de um homem daí? Psicologicamente, aí é o meu lugar de fala. Eu adoro essa piada. Tiozão, né? Um dia eu vou ter 20 anos de YouTube aqui, eu ainda vou continuar falando de lugar de fala. Nem vai mais existir isso, foda-se, entende? Na parte psicológica, o que a gente espera do homem? Que internamente ele também tem essa solidez, ele tem essa constância. O homem ele não tem variações de humor, o homem ele não tem variações hormonais, né? Como diz uma paciente, o problema são os meus demônios, né? Chamados hormônios. Ou seja, não tem essas variações hormonais. O homem ele é uma pura estabilidade. A partir do momento que ele entra na puberdade, ele é estável até o final da vida. Tanto que o homem pode engravidar uma mulher desde o último dia da vida dele. 95 anos ele pode engravidar uma mulher, ué. Por quê? Porque ele é estável, não tem estabilidade. Então, se espera-se do homem que ele tenha uma solidez física, tenha uma disposição e força para isso, vai esperar também que internamente ele também seja estável. Nós somos chamados a sermos estáveis. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, tá? É quase que um resumão, né? Mas eu acho que é sempre bom relembrar, porque às vezes você acaba não assistindo os vídeos anteriores. Então nós somos chamados a ser estáveis. Se nós formos pegar, né, um exemplo que eu sempre uso aqui, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Não sei se você conhece a história deles, né? Não sei se, eu não estou sendo irônico agora, às vezes realmente você não conhece alguns fatores ali da Bíblia, mas chega um momento que o anjo, em sonho, chega para José e fala, pega a tua família e vai para o Egito, porque Herodes está perseguindo o menino Jesus. O que ele faz? Ele pega a família e vai para o Egito. É algo que eu estava lendo num livro chamado Não Desperdice a Sua Vida, do Ansel Groom, tá? Um dia eu trago ele aqui. Eu vi um amigo meu, o Elton Luiz, trazendo o livro, eu vou começar a trazer livro aqui, para também trazer trechos aqui, né? E ele fala uma coisa muito interessante, né? São José é chamado ao ergue et vade, levanta-se e vai. Então o homem é chamado a isso, interiormente. O que eu acredito quando eu vejo essa cena? Maria sozinha não ia fazer isso, mesmo que precisasse fazer isso. Porque ela não é capaz? Porra, não, Maria é a mais fantástica que existiu na face da Terra. Não é por nada que ela é rainha dos anjos. Mas o que acontece é o quê? Precisava deste homem que criasse esse ambiente e fizesse acontecer com uma solidão emocional do tipo, mulher, fica tranquila. Cuida da criança, eu cuido do resto. Então o homem é chamado a isso. Mulher, o mais importante, cuida você. Entende? Cuide dos nossos filhos, cuide, né, da nossa casa, cuide também, se você puder, cuide de mim também. Se quiser também trabalhe, se for necessário, para que você cuide melhor, cuide. Mas do resto, cuido eu. Esse é o homem é chamado a fazer isso, entende? O homem é chamado. Tanto que com muita frequência nós vemos o quê? Homens que se sentem desconfortáveis quando a mulher ganha mais. E aí vem a pergunta, Jota, por que o homem se sente desconfortável quando a mulher ganha mais? Porque é óbvio. Por que é óbvio? É porque o cara é machista? Porque estamos numa sociedade? Não. Por quê? Porque um homem, ele percebe que o chamado dele era pro sustento da casa. O chamado é ser provedor. Então, quando ele ganha menos, ele se sente pior, entende? Isso pode ser um motivador para o homem ganhar mais. Isso pode também ser um motivo para o homem reconhecer na mulher. Obrigado, meu bem, por você ganhar mais do que eu. Que legal, que bom, né? Pode ser que ele mude, ele consiga entender um pouco melhor que isso não é uma afronta a ele. Ou isso pode ser um motivo para ele acabar o relacionamento. Mas na psicologia masculina, é muito clara essa relação. Por quê? Porque o homem é chamado a conter. Então, emocionalmente ele tem que conter, fisicamente ele tem que conter. E aí a gente cai na sentença que eu falei no começo desse vídeo, 14 minutos para fazer essa introdução. Mas essa introdução é necessária, senão talvez não ficasse tão claro. Que é o quê? O homem nunca pode ser inofensivo. Por que eu digo que o homem não pode ser inofensivo? Porque um homem inofensivo significa que é um homem que não tem força. O homem ele precisa ser um homem com uma prontidão, com uma força preparada para agir na hora que necessário e utilizar essa força de maneira correta. Essa teoria não é minha, como eu disse, essa teoria é do Jordan Peterson, né? E também eu acho que não seja dele essa teoria, mas enfim, essa é uma das ideias dele. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é trazer um pouco essa reflexão e principalmente essa questão de relacionamento amoroso,
que muitas vezes dá muito BO nesse sentido. Mas voltando para a questão antes de eu entrar no relacionamento amoroso, voltando para a questão do homem não ser inofensivo, o que acontece é o quê? Nós esperamos, principalmente do homem, atitudes heróicas. E atitudes heróicas masculinas é o quê? É um homem forte e inteligente que utiliza isso para o bem. O que é um vilão? É um homem forte e inteligente que utiliza isso para o mal. Essa é a grande diferença. Qual é a diferença entre um homem que te protege e um homem que te abusa? É só para que lado ele está usando a força dele. Para que lado ele está sendo agressivo. Para que lado ele está querendo beneficiar. Veja, um homem que abusa da sua mulher, até mesmo abusos sexuais mesmo, entende? O que ele está fazendo? Ele está usando toda uma força para benefício próprio. Este homem é perigoso. Esse homem é um vilão. Um homem que ama sua mulher, ele está usando toda a sua força para benefício mútuo. Não estou dizendo que ele não vai ter benefício próprio, mas é um benefício mútuo. Eu já falei para vocês aqui, o mal é a corrupção do bem. O que é um estupro perto de uma relação sexual, consensual? Ou seja, no estupro não tem o desejo feminino, não tem o desejo da mulher. E o homem se utiliza de algo que poderia ser bom de forma ruim. O que é uma relação consensual, um casamento, uma união ali, né? É quando a mulher aceita este homem e quer este homem, entende? Então, a diferença do homem mau não é o homem frouxo, é um homem tão forte quanto o mal, utilizando a força para impedir o mal. É isso que a gente espera de policiais, né? Quando a gente vê lá os Simpsons, lá aquele policial gordinho que fica comendo rosquinha, a gente não quer esse cara para defender, né? Para pegar um cara que, sei lá, entende? Um cara que me assaltou. Eu não quero um homem desse. Eu espero pelo menos que o cara seja mais preparado fisicamente do que eu, melhor em arma, melhor em técnicas de melhor inteligência tática de pegar um ladrão do que eu, entende? Porque eu sou psicólogo. A mesma coisa meus pacientes esperam que uma solidez psicológica. Eles esperam que eu esteja aqui atendendo em consultório e que eu sempre seja o mesmo. Às vezes acontece, quebrei o pau com a esposa, 2 minutos depois eu tenho que estar aqui e falar, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E a cabeça fervendo. Ou seja, mas eu sou chamado a isso, né? Na série até me perguntaram assim, como fazer para diminuir o cansaço? O cansaço de atendimento é treino, o cansaço de atendimento é treino. Mas também tem isso. Quando eu vou conversar com o meu psicólogo, eu espero que o meu psicólogo ele esteja disposto, atencioso ali. Às vezes eu tô assim, às vezes eu não tô assim. Até peço perdão aqui em público para os meus pacientes, tá? Às vezes eu tô realmente cansado, né? Tem dia que tá foda. Mas o que acontece? Pelo menos eu tenho que entregar ali o meu melhor, né? Às vezes eu tô 100%, às vezes a gente tá só 80%. Mas o que acontece é o quê? Então também espera-se disso. O paciente ele não vai conversar comigo e eu mostrar para ele que eu tô mais perdido do que ele. Falar, mas não sei, se você tá sofrendo, imagine eu. Não faz sentido esse tipo de coisa, entende? Então a gente sempre espera que o homem ele consiga, né, ter essa disposição e ter esta agressividade. E essa agressividade não é só na questão física, não é ser só inofensivo. O homem não pode ser inofensivo só na questão física, é na questão psicológica também. Então o homem ele é chamado a encarar batalhas relacionais. O homem, toda mulher quer o quê? Um homem que, uma vez que o cara veio, vou fazer um serviço aí de pedreiro e faz um box em que a água não vai pro ralo. Putz, que pariu. O que espera-se? Que o homem chegue e fale, meu senhor, não vou pagar enquanto você não fazer esse negócio. A gente espera isso. Ou você está no atendimento, alguém trata mal a esposa, a gente espera que o homem fale, meu rapaz, você não pode falar assim com a minha esposa. Entende? Nós esperamos essa agressividade. O homem não pode ser inofensivo. Esperamos essa agressividade. Essa agressividade é o sujeito explosivo, esquentadinho? Não. Aí também é um pouco mais histriônico, né? Já falei, vou até colocar um vídeo aqui em cima e tudo que aparece aqui em cima vai aparecer aqui embaixo. Que é um vídeo sobre afetação, que eu odeio afetação. Então o homem afetado é aquele homem que quer mostrar que é forte. Não, isso não é legal também. Não. Toda hora tá arranjando briga. Mas veja, eu acredito que esse homem que toda hora tá arranjando briga tem mais chances de encontrar uma mulher do que o cara que não arranja briga com ninguém. Que é o super pacifista, que é o super tranquilo, ou é até meio frouxo, entendeu? A gente tem que pensar isso. E veja, e também você pode ser um sujeito que não gosta de briga, mas você vai ser chamado muitas vezes a encarar. É o cara da internet, é o cara que vem cortar tua grama, é o cara que é o sujeito que, sei lá, é o entregador de pizza,
Ou às vezes é teu chefe, ou às vezes é teu colega de trabalho. Então o homem é chamado a isso. É chamado a não ser inofensivo nesses âmbitos. E provar que ele consegue encarar de fato. Ele consegue encarar a realidade sem ser abalado por essa realidade. Não é que o homem não possa sofrer, mas ele não pode ser tão abalado ao ponto de desmoronar. Uma vez, eu recebi uma mensagem de um paciente. Na verdade, eu recebi uma mensagem, mas não era minha paciente me escrevendo, era o marido dela me escrevendo. Ah, porque ela tá muito mal, coisa e tal, enfim, né, ela meio que entrou numa crise. E ele me escreveu assim, quando ela fica assim, eu fico muito desbaratinado, eu não sei o que fazer. Ele escreveu alguma coisa assim, isso faz muitos anos atrás. E aí o que aconteceu? Quando eu olhei ali, eu pensei, porra, a primeira coisa que eu pensei foi, porra, meu amigo, tu não pode ficar desbaratinado nessas horas. Ela tá em crise. É nessas horas que você não pode entrar em crise. Sabe aquela coisa que relacionamento não é 50-50, mas é 80-20, sabe? 70-30, 40-60, esse tipo de coisa. Ou seja, muitas vezes, quando a mulher se fragiliza, é a hora que o homem tem que vir e trazer. E isso faz parte do homem. O homem não pode ser inofensivo nesse sentido. Tanto que, vou dar um exemplo também, já tive paciente que fala, Jota, eu cansei de brigar sozinha. Eu cansei de brigar sozinha. Eu brigo com ele, ele não fala nada. Né? Eu até publiquei um meme aí no meu Instagram, que basicamente é só meme que a mulher fala, quem que inventou esse cara desse homem zen? Quem que inventou esse cacete? Agora a gente briga, o cara não fala nada, o cara não discute, o cara não me chama de louca, o cara não bota, o cara não dá o soco na mesa. Agora eu fico brigando sozinho, eu tenho que ver, depois eu ainda tenho que me pedir desculpa. E o meu paciente um dia falou, esse cara, Jota, eu não aguento mais brigar sozinha. E ela falou uma coisa muito interessante, ela falou, Jota, eu tenho a percepção que se meu homem me enfrentasse, eu iria ter alguns aprendizados que eu não tenho hoje sozinha. E eu posso ser sincero, sim, isso é verdade. O enfrentamento não precisa ser agressivo, né? Mas ele tem que ser sólido. Então, inclusive no relacionamento, o homem é chamado a conter a sua mulher. Uma vez eu escutei, eu não lembro de quem, tá? Porque às vezes também a gente escuta tanta coisa, né? E agora que eu dou aula para terapeuta, então eu escuto mais um monte de coisa que os pacientes, os meus alunos falaram, dos meus alunos, enfim. Em que Deus é o absoluto infinito, né? Já falei para vocês aqui, Deus é justiça e compaixão. Deus também é absoluto e infinito, certo? O absoluto é aquilo que é sólido, o infinito é aquele que não tem fim. Ele deu o componente do absoluto para o homem e do infinito para a mulher. Certo? Então é como se fosse uma represa. O homem está ali represando e a mulher está ali. A represa, ela fica parada? Não. Ela é uma constante pressão. Uma constante pressão. Por isso que um homem inofensivo é terrível para uma mulher. Por quê? Porque o homem inofensivo, o homem frouxo, né? Eu já falei, vou colocar aqui o vídeo. Vou colocar no final o vídeo que eu fiz sobre a psicologia do homem bonzinho. Uma coisa é um homem bonzinho, que só pensa em si mesmo. Outra coisa é um homem frouxo. Entende? Que ele não pensa nem em si mesmo, ele está perdido. Qual que é o malefício de um homem? O homem não ter essa agressividade, né? Ter essa postura, essa fortaleza, vamos dizer assim. É que a mulher, ela normalmente o que acontece é o quê? Ela vai, né, a dinâmica familiar, ela vai causar uma pressão no homem. E ele vai ser chamado a ser estável. E a mulher, dentro da dinâmica familiar, muitas vezes ela é instável naturalmente. A gravidez, o puerpério, os primeiros anos da criança, depois a segunda gravidez, tudo mais, coisa e tal, a menopausa, enfim, o ciclo menstrual dela, coisa e tal, esse tipo de coisa. Então, sim, o homem sendo absoluto, a mulher vai ter. Esses dias eu vi uma paciente minha falar assim, a sensação que me dá é que meu marido me olha como uma caixinha infinita de problemas. Posso ser bem sincero com vocês? Eu não quero escandalizar vocês. Mas a relação familiar é uma fonte inesgotável de dificuldades e de problemas. Por isso que o homem tem que ser chamado o quê? A ser forte. Ele tem que ser estável, ele tem que pagar todo mês, independente se a coisa está boa ou está ruim. Ele tem que trabalhar, ele tem que defender a sua família, ele tem que acordar cedo, ele tem que ir, coisa e tal, bababá, independente. Entende? A mulher também é chamada a isso, mas o homem primeiro. O homem primeiro. Por que o homem entra primeiro no átrio da igreja, no casamento? Por que o homem é chamado a abrir a porta? Por que o homem é aquele que se coloca na frente dos seus filhos? Então o homem é chamado a fazer isso primeiro. Então tem muito homem que não é
sólido, tem muito homem que está muito desregulado, e aí a família começa a desregular, e aí ele começa a botar a culpa em todo mundo. Ou ele compensa isso com agressividade, que também dá errado. Então, enfim, para não me estender demais aqui, pense nisso, tá? Principalmente vocês homens, eu espero que vocês estejam assistindo. Eu não falei isso no começo, devia ter falado isso antes. Vocês homens, eu vejo que toda vez que eu falo sobre o homem aqui, sobre psicologia masculina, sobre como o homem escolhe uma mulher, meu vídeo mais assistido, sempre quando eu falo sobre essas coisas, sexualidade masculina, dos 5 vídeos de sexo que eu gravei, né? Não, 4. Sexualidade masculina, feminina e no casamento, dos 4, quem mais bombou foi o segundo vídeo, que é sobre sexualidade masculina. Então sempre quando eu falo isso é um tema que traz muita atenção. Porque as mulheres estão sedentas de homens, que sejam homens de fato, mas que não sejam escrotos, ou seja, não sejam vilões, né? Estão precisando de homens, tá? E principalmente vocês, homens, eu vejo que assim, é um mar de red pill. É um mar de red pill, de pessoas com ideias retardadas, entende? Assim, com coisas que eu falo, cara, não faz sentido. Isso é pra ferrar com a vida do homem, da mulher e de tudo mais, entende? Então, assim, principalmente vocês, homens, prestem atenção no que eu tô falando. Encontre uma mulher que realmente honre esse seu papel. Mas não se permita ficar abaixo desse papel. Você não pode ser inofensivo. A sua presença tem que ser marcante. Principalmente para sua família, principalmente para quem você quer encontrar. E mulheres, vejam isso nos homens. Tem muita mulher que tem uma agonia, né? Olha que interessante também essa dinâmica. Quando a mulher pega um homem imaturo, ela não quer pegar para criar, ela se sente uma idiota. Parece que ela não tem um filho dessa idade. Essa é a frase que elas usam. Quando o homem encontra uma mulher mais jovem e mais imatura, muitas vezes todo mundo acha que é ok, entende? Eu já me relacionei com uma pessoa que era mais nova do que eu acho que tinha mais ou menos uns 6 anos mais nova, em que as pessoas falavam pra ela, nossa, vai ser muito bom pra você ter namorar com alguém que seja mais velho. Eu falei, pô, virei o pai dela. Mas ninguém achava estranho. Por quê? Porque esta relação do homem mais maduro, né, um homem mais maduro, não mais maduro que a mulher, mas um homem mais maduro, muitas vezes se vê com um bom olhar. Por quê? Porque aí, enfim, a mulher vai ter alguém que seja sólido para poder compensar, às vezes, a maturidade dela de 30, né? Entende? Enfim, é isso. Faz sentido o que eu disse? Não faz sentido? O que você acha? Você, homem, está passando por dificuldade, você está pensando nesse assunto, você, mulher, está passando por essa dificuldade, essa questão do homem inofensivo em si, qualquer coisa do gênero. Aqui embaixo também, além do link para o meu grupo ali da série da Terapia do Bom Senso, ali embaixo dos capítulos, ali embaixo da legenda aqui, tem um link, marque um horário comigo. Você pode marcar um horário de terapia comigo ou então um horário de atendimento pontual, que é 1h30 de atendimento, sem a necessidade de continuidade. Você senta comigo, em 1h30 a gente conversa. Então é só clicar aqui embaixo que a gente pode conversar. Principalmente vocês homens, eu sei que às vezes dá uma vergonha, coisa e tal. Cara, assim, ó, eu te digo assim, com total clareza, esse J que vocês estão vendo aqui é exatamente o mesmo J que vocês vão ver na sua frente. Por sinal, é o mesmo cenário e se bobear, eu vou estar com a mesma roupa. Então não precisa se preocupar que você vai assim, que vergonha que eu tenho. Vai conversar comigo, tá? Esquece que eu sou psicólogo, então. Marca um horário comigo para conversar comigo, bater um papo, tá? Então, enfim, porque eu posso te ajudar. E vocês mulheres também estão sofrendo com isso? Marca um horário aqui, talvez eu possa te ajudar, eu posso conversar com você, tá bom? Enfim, não deixe de comentar aqui embaixo e espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá? Me ajuda a te ajudar, me ajuda a ajudar outras pessoas. Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais fácil vai ser eu falar de bom senso e mais legal vai ser. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, vai ficar mais fácil a nossa vida com o mundo, com pessoas com mais bom senso, tá bom? Homens, não sejam inofensivos, tá bom? Sejam homens. Um grande abraço. É isso, seja normal, tenha bom senso. Até a próxima.